Saudações pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Acústica. Me chamo Ajax e é com muito prazer que eu vou apresentar aqui nesse vídeo a resolução da questão número 8 do vestibular do ITA que aconteceu hoje, né? E aí aconteceu de cair uma questão de acústica muito legal. Quando eu vi, eu falei, não, preciso gravar um vídeo porque essa questão é muito massa e tem tudo a ver com o nosso canal. Então, vamos lá atacar esse problema, questão 8 aqui. Então, essa questão nos diz o seguinte: um violão é um instrumento sonoro de 6 cordas de diferentes propriedades, fixas em ambas as extremidades, acompanhadas de uma caixa de ressonância. Diferentes notas musicais são produzidas tangendo uma das cordas, podendo-se ou não alterar o seu comprimento efetivo, pressionando-as com os dedos em diferentes pontos do braço do violão. A respeito da geração de sons por esse instrumento, são feitas 4 afirmações. Cordas mais finas, mantidas as demais propriedades constantes, são capazes de produzir notas mais agudas. Será que é verdade? Bom, vamos ler as outras, né? Essa aqui talvez não seja tão direta de concluir. É. Caso você toque violão, tenha experiência, talvez você já até tenha uma ideia do se é verdadeiro ou falso esse item, né? Essa afirmação. É, mas é sempre importante tentar provar essas afirmações para ficar bem claro, né? Se é verdadeiro ou falso, não. Mas intuitivamente talvez já seja. é, não sei, né? Não quero te influenciar também. O aumento de 1% na tensão aplicada sobre uma corda acarreta o aumento de 1% na frequência fundamental gerada. Bom, definitivamente isso aqui tem que ver, não sei direito. Quando a gente escrever a frequência da, da, da corda vibrando, né? Talvez a gente consiga calcular essas porcentagens. Então, uma corda de nylon ou de aço afinadas em mesma frequência fundamental geram sons de timbres distintos. Ah, essa daqui é verdadeira. De cara. E essa daqui a gente já pode assinalar porque é uma coisa bem assim qualitativa, de certa forma, da teoria do som, né? Da teoria do som. Porque o timbre de uma fonte sonora ele depende de bastante coisa, né? E uma delas são os materiais de que a fonte é composta, né? Um violão de nylon e um violão de aço, por exemplo, eles têm sons bem diferentes. Você consegue identificar que o som do violão de aço ele é mais metálico, né? E o som de nylon ele é mais macio um pouco, de certa forma. Tem até umas cordas que eram feitas antigamente de tripas, imagine. Tem uns instrumentos medievais, como um alaúde mesmo, e com a corda de tripa, o som é muito bonito. Por mais bizarro que seja, uma corda feita de tripas, né? Mas o som é bem legal. É, e é produzido até hoje esse tipo de corda, né? Mas, enfim, curiosidades à parte. E aí, esse último item fala: ao pressionar uma corda do violão, o musicista gera um som de frequência maior e comprimento de onda menor em comparação ao som produzido pela corda tocada livremente. É, vamos deixar aqui com interrogação para a gente analisar com mais cuidado, né? Então, feita essa análise primeiro aqui, ele pergunta assim, ó, ele quer saber quais são verdadeiras e quais são falsas, né? Então, é importante fazer essa lida por cima, porque às vezes você já elimina bastante alternativas, né? No caso, a gente conseguiu ver essa daqui que era verdadeira, e a única que fala que ela é falsa é a D. Então, essa aqui a gente já nem analisa mais, né? Ela é verdadeira em todas as outras alternativas. A gente já descarta esse item aqui. A gente tem 4 possibilidades. Vamos analisar esse item 1, então, primeiro. Cordas mais finas mantidas as demais propriedades constantes são capazes de produzir notas mais agudas. O que seria uma nota mais aguda, né? Uma nota mais aguda seria uma frequência mais alta. A nota musical, ela é uma
propriedade, né, de uma fonte sonora, a nota musical produzida por uma fonte sonora, exatamente a frequência, né? De maneira que existe um Lá, uma nota Lá, que é um bem famoso, usado para afinar instrumentos e tudo mais, que é o Lá de 440 Hz. Se a gente dobra essa frequência para 880 Hz, a gente vai ter outro Lá, mais agudo, mais fininho. Então, tendo isso em mente, a gente precisaria encontrar a frequência de oscilação, né, da corda vibrante do violão. Quando a gente dá uma palhetada, a gente dá energia para essa corda vai gastar essa energia especialmente no seu primeiro harmônico, que é de certa forma a forma mais fácil que a corda tem para vibrar, né? Os outros harmônicos, eles são possíveis também, mas olha como é complicado a corda vibrar desse jeito. Então, devido a isso, né, existem outras formas de mostrar essa propriedade. Mas pensando na energia e tudo mais, a gente pode já destacar de cara que o primeiro harmônico ele é o mais importante, ele que vai definir a nota musical, né? Enquanto que os outros harmônicos eles vão dar mais uma propriedade do timbre do som, né? Então essa frequência do primeiro harmônico ela é fundamental a gente saber encontrar. E ela já existe, você pode saber de cor, né? Que é V sobre 2L. Mas não acho muito interessante gravar isso e tudo mais. Porque a gente pode deduzir isso a partir de uma ideia mais fundamental, que eu gosto de chamar de princípio fundamental das ondas estacionárias. Se a gente pensar que quando a gente dá energia, quando a gente palheta na corda, né? Ou puxa assim, ela está gastando essa energia principalmente no primeiro harmônico, e a gente sabe que a distância de dois nós em uma onda estacionária é lambda sobre 2. Esse seria o princípio fundamental das ondas estacionárias, eu gosto de colocar assim, que é realmente uma coisa fundamental que a gente usa assim para tudo quanto é problema de ondas estacionárias. Que resolve, que é uma beleza, viu? Então, se a gente faz isso, a distância entre dois nós, olha um nó aqui e outro nó aqui. Quando a corda vibra, esse ponto sempre fica parado, então há um nó. A distância entre dois nós é lambda sobre 2. Então, L, que é a distância aqui entre as tarraxas, né? E o cavalete, a ponte do violão, esse L é lambda sobre 2. Mas o que acontece, né? Essa onda estacionária, ela também obedece à equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F. Então, lambda é V sobre F. E aí, se a gente joga nessa primeira equação aqui, do princípio fundamental das ondas estacionárias, vai vir o seguinte, L, vou botar 2L igual a lambda, mas lambda é V sobre F. Então, o 2L vem para cá, o F vai para lá, F igual a V sobre 2L. Olha só como veio, e veio de uma forma física, uma forma bonita de entender esse fenômeno, né? Ao invés de simplesmente gravar, não grave não, entenda essa coisa da acústica, do princípio, né? Fundamental das ondas estacionárias, porque esse princípio ele é realmente fundamental e a gente utiliza assim para resolver tudo quanto é problema. E é uma maneira bem mais física de olhar para o problema, eu acredito. Então, tendo essa frequência, a gente ainda sabe que a velocidade numa corda tem a ver com a tensão e a densidade linear, a chamada fórmula de Taylor. Né? Então, a frequência a gente pode escrever que é 1 sobre 2L raiz de T sobre μ. Mas a densidade linear μ é o que? A massa dividido pelo comprimento, né? Que a gente pode escrever de certa forma, né? Que quando a massa é maior, ou seja, quando a corda é mais grossa, né? A gente pode até imaginar que a corda cilíndrica, e aí seria
a densidade, né, volumétrica vezes o volume do cilindro, e aí ficaria πr ao quadrado, né, vezes o tamanho do cilindro, que seria L, tudo isso sobre L, corta aqui, ficaria ρ πr ao quadrado. A gente vê que quanto maior o raio, maior a densidade linear da corda, né? Então, quanto maior a densidade linear, menor a frequência. Ou seja, quanto mais bitoluda, bitola, né? Bitoluda a corda, menor a frequência, mais grave. Quanto maior a frequência, mais agudo. Quanto menor a frequência, mais grave é o som. Então, realmente, cordas mais finas com um raio menor. Se tem um raio menor, tem uma densidade linear menor. Se tem a densidade linear menor, a frequência é maior. Olha só. Ou seja, notas mais agudas. Então, de fato, esse item é verdadeiro. Vamos olhar aqui as alternativas, né? Esse aqui fala que é falso, a gente já abandona ele. Temos 3 opções agora. Vamos ver aqui qual opção seria melhor, né? Eu acho que é melhor a gente analisar esse segundo item, porque ele vai ser definitivo, viu? Se a gente vê que esse segundo é falso, a gente já marca esse daqui. Se for verdadeiro, a gente vê e olha o quarto também, né? Ou o quarto a gente pode ver também, dá na mesma. Vamos ver aqui o segundo. O aumento de 1% na tensão aplicada sobre uma corda acarreta aumento de 1% na frequência fundamental da corda gerada. Vamos ver. 2. A gente já vai usar essa equação que a gente deduziu aqui a partir do princípio das ondas estacionárias, hein? F igual a 1 sobre 2L raiz de T sobre μ. Se a gente altera a tensão em 1%, ele falou, né? Aumento de 1% na tensão aplicada sobre a corda acarreta um aumento de 1% na frequência fundamental gerada. Vamos ver, né? Se a gente coloca aqui 1 sobre 2, a tensão, né? Mais 1% dela, isso vai dar 1% da frequência? Ou claramente não, né? Isso aqui vai dar o quê? Vamos tentar ver, né? Porque tá por causa da raiz, né? Por causa da raiz, a gente não vai dar esse 1%, vai dar a raiz de 1%, de certa forma, né? Vamos ver exatamente como é que ficaria caso a gente quisesse saber, né? Ficaria então T, que multiplica 1 mais 1%, dividido por μ. Isso aqui é o nosso 1 sobre 2L. A gente pode fazer esse produto de raízes separado, né? Vai ficar aqui raiz de 1 mais 1% igual a F. Esse seria um F linha, né? Eu vou botar um T linha aqui também. Nosso F linha vai ser o F, que seria simplesmente essa parte toda, vezes a raiz de 1 mais 1%. Ele estaria correto se a gente encontrasse que F' é F vezes 1 mais 1%. Mas não é. É a raiz. Então a gente já sabe que é falso. A gente já sabe que é falso porque aparece a raiz. Então esse aqui não é. Esse aqui não é. A gente já marca aqui o seu. Mas, como a gente está aqui sem o compromisso de fazer a prova, né? Vamos analisar esse item 4 também. Mas essa técnica é importante. Eu insisti em fazer dessa forma porque eu acho que é uma boa prática. Independente de se está numa prova, uma prova ou estudando também. É interessante. Acho que estudando é sempre bom ver todos os itens e justificar todos eles. Mas é interessante ter essa estratégia também, porque aí numa prova você já ganha tempo, né? E aí, ao pressionar uma corda do violão, o musicista gera um som de frequência maior e comprimento de onda menor em comparação ao som produzido pela corda tocada livremente. Então, ele está dizendo aqui que se uma pessoa coloca um dedo aqui, por exemplo, ó,
sei lá, a pessoa coloca o dedo aqui, o som vai ser de frequência maior, né? Primeira coisa que ele fala, o som vai ser de frequência maior. A segunda coisa, o comprimento de onda vai ser menor em comparação ao som produzido pela corda solta, né? Pela corda tocada livremente. Então, né? Como o próprio texto fala, o efeito de apertar as cordas é reduzir o comprimento efetivo da corda, né? Comprimento efetivo. Porque quando a gente prende o dedo aqui, quando a gente coloca o dedo, essa parte da corda aqui, ela não vibra quase nada. Só essa parte aqui que vibra. Essa aqui nem dá pra ver vibrando. Essa daqui, se você tocar forte, dá pra ver. Então, realmente, o comprimento da corda fica efetivamente reduzido, né? Então, fica um L'. Se a gente olha para a equação da frequência, né? Do primeiro harmônico, a gente já pode concluir que se L diminui com o V constante, ou seja, a tensão na corda e a densidade linear constante, se L diminui, F aumenta. Ou seja, está falando aqui que a frequência vai ser maior. Ao pressionar a corda de violão, o musicista gera um som de frequência maior. Exatamente. Exatamente. Porque ele reduz o comprimento efetivo e, portanto, aumenta a frequência do som, né? Mas isso desde que a velocidade seja constante. Será que quando a pessoa aperta, a velocidade se mantém constante? Sim. Por quê? A tensão estabelecida aqui entre a tarraxa e a ponte, né, do violão, ela se transmite por toda a corda, mesmo se você apertando ou não, a tensão ela se transmite por toda a corda. Então, quando você aperta ou não, a corda está com a mesma tensão, né? A menos que você estique mais a corda, né? Se você der a técnica chamada bend, se você esticar, você vai estar alterando o comprimento mesmo da corda, e aí é como se você estivesse esticando mais, você está dando mais tensão. E aí realmente alteraria a velocidade de propagação da onda na corda, né? Mas só apertar, simplesmente, não altera a velocidade. Então, ocorre de fato esse fenômeno de diminuir o comprimento e aumenta a frequência. Mas ele fala mais, comprimento de onda menor em comparação ao som produzido pela corda tocada livremente. Bom, se a frequência aumentou e a velocidade se manteve constante, ora, V é igual a lambda F. Se V é constante e F aumentou, lambda tem que diminuir para compensar isso, né? E a velocidade se manter constante e igual à raiz da tensão sobre a densidade linear. Então esse item é de fato verdadeiro. Poxa, que legal essa questão, né? Rapaz, a acústica é linda demais, é linda demais, linda demais. Espero que você tenha gostado aí. Eu adorei essa questão e ter gravado esse vídeo aqui. Então, um forte abraço e a gente se vê aí. Até a próxima. Tchau, tchau.